você estudou inglês, mas teve um momento ali que você travou na sua evolução? O problema não é o método, não é você, não é o conteúdo. Na verdade, é que você precisa de um direcionamento estratégico de acordo com o seu perfil. E é isso que eu vou te dar aqui nesse vídeo hoje. Primeiro eu vou te explicar quais são os perfis para você poder se identificar. Em seguida, eu vou te dizer quais são os pontos de melhoria na comunicação e te dar soluções práticas para que você possa evoluir o seu speaking e acelerar o caminho até a fluência. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre o seu perfil. Existem basicamente aqui, eu divido em dois tipos de perfil, certo? O comunicador e o observador. E talvez você se identifique um pouco com os dois. Isso significa que você tem um perfil misto, tá? Isso é comum e você pode se identificar ali com estratégias para os dois perfis. Mas existem muitos adultos que são ali ou muito comunicador ou muito observador e isso influencia totalmente no que você precisa e as soluções práticas para você desenvolver a sua comunicação em inglês. Então vamos lá. Quem é o comunicador? É aquela pessoa super espontânea, ela fala com expressividade, ela se joga, ela não tem vergonha, ela quer falar inglês, ela não quer saber de regra, não quer estudar gramática, ela simplesmente quer falar. É aquela pessoa que é impaciente, acelerada, pensa mais rápido do que fala. E por isso muitas coisas acontecem na hora que ela vai falar inglês. Já o observador é aquela pessoa que é mais detalhista, ela é mais analítica, mais perfeccionista. Então ela analisa tudo antes de agir, quer entender as regras, cada detalhe antes de abrir a boca. É muito questionador. Então por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que usa desse jeito e não do outro jeito? Então é uma pessoa que questiona muito na hora que está aprendendo a língua e isso às vezes atrasa um pouco a comunicação, porque ela espera realmente estar mais pronta para falar. E aí, agora vamos para o ponto 2. Como é que esse seu perfil influencia na sua comunicação? O comunicador, em relação, por exemplo, à pronúncia, ele tem uma fala mais expressiva, ele tem mais energia, é mais natural, ele fala mais rápido. Então, ele fala com mais espontaneidade e ele gesticula, né? Então, o comunicador, ele tem ali uma naturalidade que é dele ao falar. Qual é a questão aqui? Ele fossiliza erros de pronúncia com muita facilidade, porque geralmente é um perfil que é muito dinâmico e não presta atenção nos detalhes. Então acaba que ele não, pela pressa, ele não consegue articular bem os sons e isso acaba fossilizando o erro de pronúncia, que dá um trabalhão para ajustar a dicção depois. Já o observador, ele tem uma boa articulação, ele tem um cuidado mais técnico, até por causa desse perfil mais perfeccionista que ele tem. E aí, qual é a questão na pronúncia? A entonação é flat, é assim, ó. Então, é uma fala que às vezes é sem espontaneidade, sem gestos, acaba sendo uma fala mais monótona. E isso é importante entender, porque o treinamento, já que eu vou falar das soluções, é diferente para cada um desses perfis. E aí, quando a gente fala de transmitir ideias, que está relacionada à estrutura da língua, o comunicador, ele odeia regra, ele evita estudar gramática. Ele quer falar sem pensar na estrutura, ele quer falar como ele pensa em português. E aí, qual é o problema disso? A fala se torna prolixa, confusa, dá muita volta, dificulta a clareza da mensagem e muitas vezes ele se perde na hora que ele está precisando conversar, ter conversas ali mais longas, argumentar de repente, ou então acaba falando demais sem necessidade mesmo. Já o observador, ele ama uma regra, ele busca a perfeição antes de falar, ele quer falar tudo perfeito. Qual é o problema disso? Ele trava por esperar estar 100% pronto e acaba evitando essas situações que ele precisa improvisar na hora de falar inglês. Então, o perfil observador, ele tem uma estrutura de comunicação muito assertiva, porque é um perfil que gosta realmente de estrutura, gosta de entender das coisas, mas ele acaba se dedicando demais a entender e pouco a falar. Então, na hora de falar inglês, ele fala pouco, ele tem uma comunicação mais monossilábica. E isso acaba deixando ali a comunicação um pouco mais, vamos dizer assim, tediosa. Em relação ao vocabulário, quem é o comunicador? Acelerado, multitarefa, que quer resultado rápido. Qual o problema disso? Ele esquece as palavras com facilidade. Ele tem baixa retenção por falta de foco consciente. Então é aquela pessoa que quando ela está lidando com a língua, ela não observa como a língua funciona. E aí o que acontece?
o nível de retenção despenca. Na hora da aula, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso faz com que ele realmente tenha uma tendência maior a esquecer por causa da dinamicidade do pensamento do comunicador, que é muito acelerado. Já o observador, ele aprende muito vocabulário. Só que ele se torna aquele obeso mental. Por quê? Porque ele evita aplicar. E aí, qual é o problema disso? Vai acumulando vocabulário passivo, ele tem medo de usar palavras novas porque ele tem receio de errar e acaba se tornando ali um obeso mental mesmo, onde ele não vai conseguir, ele sabe muito, mas na hora de falar ele não consegue trazer isso para a comunicação dele. Então, aqui quais são as soluções para que cada perfil possa evoluir a sua comunicação em inglês de uma forma mais assertiva e que transmita mais confiança, né? O comunicador, ele precisa de um treinamento de pronúncia com foco na articulação correta. Lembra que ele fossiliza mais os erros? Então, essa articulação, esse treinamento de dicção vai ajudar o comunicador a pronunciar da forma correta e ter uma pronúncia mais limpa, porque aí com a naturalidade que já é dele, acaba que ele se torna um comunicador ali que tem uma pronúncia, uma fluidez na fala de forma muito natural, porque a espontaneidade já vem ali dentro do comportamento dele. Já o observador, é muito importante que na pronúncia ele tenha um treinamento de entonação e ritmo mais expressivo, que ele aprenda a usar as mãos para que ele possa realmente ter mais musicalidade, mais expressividade na comunicação dele. Em relação à estrutura, essa organização das ideias, o comunicador ele precisa de um treinamento para organizar as ideias antes de falar. Praticar com foco em clareza, objetividade e pausas estratégicas. Respiração na hora de falar inglês. Porque esse perfil é tão acelerado que ao falar inglês ele acelera muito e acaba perdendo ali a clareza na comunicação. Um observador, em relação à estrutura, o que ele precisa são estratégias, aulas de conversação que sejam voltadas para ele aos poucos, sem ser muita pressão, porque o observador não gosta de pressão, que ele consiga ir construindo essa fala sem preparação prévia. Então, existe uma adaptação que sai do inglês adaptado para o inglês da cabeça dele, sem uma preparação. E isso vai fazer com que ele vai construindo essa confiança. E também as atividades têm que ser algo sempre que incentive essa improvisação e também trabalhar essa questão da aceitação do erro como parte do processo. Isso é muito importante. E o vocabulário, para o comunicador, a repetição espaçada é muito importante. Por quê? Porque ele precisa de um posicionamento ativo em relação às palavras. Geralmente o comunicador é aquela pessoa que ela memoriza, ela coloca na frase, quando ela memoriza, ela coloca na frase e não presta atenção no uso. Então, por exemplo, o comunicador, como ele é muito acelerado, ele troca verbo por pronome, ele troca a posição das palavras na frase, então isso vai ficando muito confuso. Quando a gente está trabalhando com o comunicador, essa organização das ideias e essa estrutura de comunicação vai dar para ele uma estrutura prática. Por exemplo, aqui no método, eu tenho 2 tipos de estrutura para o comunicador treinar ali a comunicação dele. A estrutura, a mais básica, é a PAC, pessoa, ação e complemento, que é para quem está iniciando, ele aprende a formar frase. Então, por exemplo, a pessoa é sobre quem eu estou falando. Então, eu estou falando sobre eu, sobre ela, sobre eles, ou então sobre o relatório, sobre a empresa, sobre o cachorro, então sobre quem eu estou falando. É assim que ele precisa pensar na hora de falar inglês. Depois vem a ação, ou seja, o verbo conjugado. Então, essa ação, ela é o quê? É algo que se repete sempre? Então vai ser no presente. É algo que já aconteceu? Vai ser no passado. É algo que ainda vai acontecer? Futuro. E o complemento é justamente as informações adicionais que a pessoa precisa colocar para deixar a comunicação dela mais detalhada. Isso é para um aluno iniciante. Já, por exemplo, para um nível intermediário, que já consegue se comunicar e precisa sustentar conversas mais longas, o que é que eu ensino para os alunos? O PAC avançado. Em vez de ser frases, agora a gente fala em uma estrutura de comunicação. Então, por exemplo, primeiro você quer dar a sua opinião sobre algo que aconteceu. Então, você coloca um P, um ponto. Você diz a sua opinião. Então, ali você tem a sua opinião, que é através de uma frase. Em seguida, você vai adicionar mais detalhes
sobre aquilo e em seguida você conclui o seu raciocínio. Então, essa estrutura, por exemplo, ajuda o comunicador a organizar as ideias dele e também ajuda o observador a saber como improvisar, no que é que ele precisa pensar na hora de falar inglês. Então, tudo isso vai trazendo mais confiança na comunicação ao longo das aulas de conversação. Então, a aplicação ali em contextos reais, onde o comunicador precisa dar a sua opinião, expressar suas ideias e ser corrigido, é imprescindível para que o comunicador evolua o seu vocabulário, porque ele precisa realmente da prática e correção para aprender o idioma. E também aplicativos de repetição espaçada ajuda para o comunicador que é impaciente para estudar, sentar e fazer exercícios, usar a língua de forma mais prática. Então, por exemplo, aqui no método, eu tenho um aplicativo personalizado de vocabulário, onde o aluno ele faz as atividades sem precisar pegar em lápis e papel. Durante a semana, a gente coloca no aplicativo que gera as atividades de forma automática e vai dinamizando o aprendizado do aluno através de estímulos diferentes em relação ao vocabulário. Então, isso já aumenta o poder de retenção e memorização que o comunicador ele não é tão bom por causa da dinamicidade do perfil dele. Já o observador, em relação ao vocabulário, ele precisa desse treinamento de focar na produção e não só no reconhecimento de palavras. O observador, ele memoriza bem porque tem um nível de concentração e uma disciplina para estudar muito maior do que o comunicador. Então, geralmente, vocabulário não é um problema para o observador, contanto que ele consiga colocar isso na prática. Então, por exemplo, no método PAC, isso ajuda por quê? Porque no vocabulário ele vai saber exatamente como usar na frase. Então, isso vai dar mais confiança para que ele possa se comunicar em inglês. E aí também existem outras técnicas de memorização que funcionam para os dois perfis e técnicas de aumento de retenção que também funciona de acordo com o perfil, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, o seu desafio hoje ele não é estudar mais, é aprender mais vocabulário, é justamente você evoluir e trabalhar as estratégias que são diferentes para cada perfil, para o seu perfil. E quando você entende o seu perfil, tudo muda. Para de se comparar com os outros, começa a usar a seu favor o jeito como você já pensa, aprende e se comunica em inglês. E se você quer que eu te ajude nisso, a descobrir o seu perfil e te dar um plano de ação específico, me chama aqui que eu tenho um programa de mentoria especializado nisso para você.